As últimas falas do Donald Trump realmente colocaram mais lenha nessa fogueira. É isso que a gente vai analisar hoje com base no que saiu de mais recente sobre essa escalada. Para resumir, Trump não poupou palavras. Ele ameaçou um aumento maciço de tarifas nos produtos chineses e, de forma bem direta, disse que não vê motivo para encontrar o Xi Jinping agora. E isso justo quando todo mundo esperava o encontro deles na cúpula da APEC, né? O Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Então a nossa missão aqui é tentar desempacotar isso tudo, entender o que está por trás dessas jogadas, por que essa tensão voltou com força e, claro, o que isso pode significar para o mundo todo. Vamos mergulhar nisso. Essas declarações do Trump, tarifas maciças, esse aparente desprezo pelo encontro com o Xi, me parece uma escalada bem calculada, não? Assim, sinalizar que não quer um encontro presidencial, ainda mais num fórum importante como a APEC, isso é mais que um recado. É quase como mudar as regras do jogo ali na hora. O que chama atenção mesmo é essa combinação. Ameaça de tarifa e, ao mesmo tempo, fechar a porta para o diálogo no nível mais alto. Mesmo que seja temporário, isso cria um vácuo, sabe? Uma incerteza muito grande. Porque se os presidentes não conversam, a negociação acaba caindo para níveis mais baixos, ministros, técnicos. E aí, paradoxalmente, sem aquele impulso político de um possível acordo lá em cima, essas discussões podem se arrastar, travar em detalhes. Fica até mais difícil achar uma solução rápida. É uma aposta de alto risco na base da pressão. E junto com essa pressão toda diplomática, tarifária, veio aquela acusação bem específica, né? Sobre a China talvez planejar controles na exportação de terras raras. Trump usou uma palavra forte, disse que isso ia entalar os mercados globais. É aí que a coisa fica ainda mais complicada, certo? Exatamente, terras raras. Bom, não é que elas sejam raras de achar na terra, sabe? O problema é extrair e, principalmente, refinar esse material. É um processo complexo, caro e com impacto ambiental chato. E é justamente aí que a China construiu um domínio, assim, estratégico. Impressionante mesmo. Eles controlam uma fatia enorme do fornecimento mundial desses 17 elementos químicos. Pense em tudo que depende disso. Celular, turbina eólica, míssil guiado, carro elétrico, equipamento médico de ponta. A lista é gigante e mexe com setores de alta tecnologia, defesa. Então, essa capacidade da China de controlar o fluxo não é só uma vantagem comercial. É sim uma alavanca geopolítica muito poderosa. A ameaça de restringir a exportação é de fato uma forma de entalar cadeias produtivas essenciais para o Ocidente. Entendi. Então, a reação forte do Trump a essa possibilidade faz todo sentido. É uma resposta direta a uma vulnerabilidade clara dos Estados Unidos e dos aliados deles. Mas me parece que essa tensão toda não nasceu agora, só com essa questão das terras raras. Tem raízes mais fundas, né? Que talvez expliquem por que a gente chegou nesse ponto de quase ruptura de novo. Sem dúvida. Essa crise agora é só um capítulo a mais, intenso, digamos, numa história bem mais longa e complexa. Para a gente entender a força desse momento, a gente precisa conectar uns pontos que as fontes indicam. A questão das terras raras é um catalisador forte, como a gente viu. Dá para a China uma carta na manga importante. Mas não dá para esquecer o histórico recente. A gente já estava numa guerra tarifária desde o começo de 2025. Né? Os dois lados colocando barreiras altas em produtos-chave. Eletrônicos, aço, carros. O que o Trump ameaça agora é um aumento maciço. Ou seja, é levar essa guerra para outro nível de intensidade, não começar uma do zero. E como os mercados estão vendo isso? Porque ameaçar é uma coisa, né? Outra é o impacto real, a percepção do risco. A reação é na hora e nervosa. As fontes até falam em quedas nas bolsas americanas logo depois dos anúncios do Trump. Isso mostra o quanto o mercado global está ligado nessa briga. O medo não é só o custo direto da tarifa. É a bagunça nas cadeias de suprimento globais. É a inflação de custo para as empresas, para o consumidor. É a instabilidade geral no comércio. É um freio puxado na economia mundial potencialmente. O que nos leva à estratégia do Trump? Essa fala agressiva, essas ameaças bombásticas, será que é só tática de negociação?
Aquela coisa de botar pressão máxima para conseguir alguma coisa? Ou a gente tem que levar a sério a ameaça de uma guerra comercial total? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se a gente olha o histórico dele, tem um padrão aí. Usar a ameaça extrema como ferramenta de barganha é algo que ele já fez. É aquela lógica de criar uma crise quase artificialmente para forçar o outro lado a ceder em alguma coisa. Uma espécie de, sei lá, doutrina do choque na diplomacia e no comércio. Gerar incerteza máxima para tentar redesenhar a negociação a favor dele. Só que o risco dessa tática é que ela pode muito bem sair do controle. A ameaça vira realidade se o outro lado responde na mesma moeda ou se o estrago na economia global fica grande demais. É sempre uma linha muito tênue entre a pressão calculada e começar uma espiral negativa que depois é difícil de parar. Então, assim, nunca dá para descartar que a ameaça possa virar algo concreto, total ou parcialmente. Parece aquele jogo de pôquer onde alguém aposta tudo, né? Pode intimidar o outro, mas se o outro paga para ver, o resultado pode ser um desastre para todo mundo na mesa. E a própria volatilidade que essa tática gera já é um custo, mesmo que as tarifas não saiam do papel imediatamente. Empresa odeia incerteza. Exatamente. A incerteza paralisa. Paralisa investimento, adia a contratação, força a empresa a procurar fornecedor alternativo, às vezes mais caro, menos eficiente, só para diminuir o risco. Mesmo que o Trump esteja só negociando, o jeito que ele escolhe fazer isso já traz custos econômicos reais e vai minando a confiança no sistema de comércio global como um todo. Tá, pensando nas consequências práticas, se essa ameaça de aumento maciço de tarifa virar realidade, o que a gente pode esperar? Qual seria a resposta mais provável da China e os efeitos em cascata? Olha, a China muito provavelmente retaliaria. A questão é como e com que força. As opções são muitas. Eles podem colocar mais tarifas em produtos americanos estratégicos, pensa aí soja, avião, tecnologia, ou podem usar mais forte a carta das terras raras. Talvez não bloqueio total, mas restrições seletivas que atinjam setores bem específicos nos Estados Unidos. E tem também todo um arsenal de barreiras que não são tarifas, né? Dificultar a vida de empresa americana lá na China. Regulação mais dura, processo de licença mais lento, inspeção mais rigorosa, até estimular boicote a produto americano. Pequim tem muita ferramenta para responder à pressão. E quais setores iam sentir mais esse baque? Você falou da dependência da tecnologia nas terras raras. Imagino que semicondutor, carro elétrico, defesa, energia renovável, todos seriam atingidos em cheio. Exatamente esses. São setores que estão na ponta da inovação, da transição energética, e muitos dependem demais de componentes ou materiais que vêm da China ou que passam por cadeias de produção globais complexas que seriam afetadas. Uma guerra de tarifas maior ou restrição em insumo tipo terra rara significa custo maior, produção menor, projeto atrasado e, potencialmente, perda de competitividade global para a empresa desses setores. E não só nos Estados Unidos, em outros países também. Isso levanta a questão do impacto global, né? Não é só uma briga entre dois gigantes. O resto do mundo fica assistindo de camarote apreensivo. Com certeza. A gente veria uma perturbação ainda maior nas cadeias de valor globais. Isso afeta a empresa em quase todo o continente que depende de peça ou de mercado em um dos dois países. Poderia ter aumento de preço de produto para o consumidor e de insumo para a indústria no mundo todo. E mais, essa instabilidade toda, econômica e política, pode diminuir investimento estrangeiro e aumentar a pressão para outros países terem que escolher um lado. Isso pode levar a uma fragmentação ainda maior da economia global, sabe? Blocos rivais. É um cenário ruim para a cooperação internacional e para a eficiência da economia global. E aquela ausência de diálogo Trump-Xi que a gente falou no começo, como ela entra nesse cenário de possíveis consequências? Deixa tudo mais perigoso. Sim, amplifica o risco. A diplomacia de cúpula, sabe, o encontro dos líderes máximos. Muitas vezes funciona como uma válvula de escape, um jeito de desatar nós que parecem impossíveis de resolver nos níveis mais baixos. Quando essa porta é fechada, mesmo que temporariamente, o sinal é de falta de vontade política para buscar um meio termo no curto prazo. Isso deixa o campo mais aberto para mal entendido, erro de cálculo e até para uma escalada que ninguém queria no começo. A falta de diálogo lá em cima deixa o ambiente mais volátil, sim, e a desescalada fica bem mais difícil. Ok, tentando amarrar tudo isso aqui, a gente está vendo uma retórica bem agressiva do Trump,
ameaças de tarifas pesadas. Isso tudo turbinado pela questão estratégica das terras raras, onde a China claramente leva vantagem. Isso cria um cenário de risco bem alto para a economia global, com chance de desorganizar as cadeias produtivas, afetar um monte de setores e países, e a falta de diálogo direto entre os líderes só aumenta essa névoa de incerteza sobre o que vem por aí. É um quadro preocupante, sem dúvida. Exato. E talvez a reflexão final que a gente pode deixar, pensando em tudo isso, é sobre até onde vai essa abordagem de confronto. Isso levanta uma questão importante, né? Qual é o limite para usar essas táticas de negociação baseadas em pressão máxima, em ameaça constante? Mesmo que se consiga um acordo aqui ou ali, uma vitória de curto prazo, quais são os danos de longo prazo? Para a confiança, para as relações diplomáticas, para a própria estrutura da economia global que essa estratégia pode acabar causando. E outro ponto para ficar de olho daqui para frente é como as empresas e os países vão reagir a essa instabilidade que parece que veio para ficar, mesmo que as ameaças mais drásticas não virem realidade. Será que a gente vai ver uma corrida para diversificar fornecedor, um redesenho mais rápido das cadeias de produção, talvez uma regionalização mais forte? A própria incerteza pode estar forçando mudanças estruturais na economia global, independentemente do resultado final dessa briga específica. É um tabuleiro bem complexo e que não para de se mexer.